Um, dois, três. Não, essa não é contagem do vídeo não, tá? É o tempo que se leva para contar essa história aqui, publicada, que são 3 segundos, né? Publicada pela Comic Zone e desenhada e escrita, porque não é escrita, para falar a verdade, porque é uma história basicamente muda, por, por Marc-Antoine Mathieu. O Marc-Antoine Mathieu, ele, salvo engano meu, tudo que foi publicado no Brasil até agora, posso estar enganado, tá? Foi publicado pela Comic Zone. Tem a série, pra mim já tá virando clássica, do Julius Corentin Equifax, Prisioneiro dos Sonhos, que estão ainda em 4 livros, parece que são mais, tá? E em cada livro você tem uma forma diferente de contar a história desse personagem aqui, de uma forma até de escapar da pela quarta parede aqui da história, né? O Mathieu, ele é craque em ultrapassar os limites do quadrinho, ou do quadro, ou do requadro, né, ou da página. Ele consegue fazer isso, em cada quadrinho ele inventa uma coisa diferente, tá? Cada quadrinho ele faz uma coisa diferente, ele narra de uma forma diferente a história. Você às vezes olha a história de trás para frente, aí tem um momento que é colorido, cadê? Ah lá, que é colorido, que aí a história meio que se desvanece, e aí vai, né? E também ele tem quadrinhos muito tradicionais, como Deus em Pessoa, por mais que a história seja uma história muito interessante, como se Deus tivesse chegado ao mundo e as pessoas falaram, nah, isso é mentira. Aí tentando se convencer que isso é mentira e alguns aproveitando da história para ganhar uma grana, né? Mas também um quadrinho, ele consegue fazer quadrinhos muito racionais, bem tradicionais, né? Com uma organização espacial muito clássica na página. E em 3 segundos, que é até um formato diferente, ó. É basicamente quase um quinto, mais ou menos, aqui, um terço, um quarto, um terço lá, do quadrinho padrão aqui dele, né? Basicamente um quadrinho quadrado, que você conta uma história, um fragmento de história que acontece numa cidade qualquer, aleatória, né? Com vários personagens que se relacionam, e essa relação se faz pelos reflexos em várias superfícies refletivas, né? Sejam elas uma própria íris de um dos personagens, seja uma câmera de celular, seja um espelho quebrado, seja uma superfície de uma escultura ou de uma peça de mesa em algum metal bem refletivo, seja ali numa luminária, seja num relógio, no espelho mesmo, que depois esse espelho vai ser importante no final do livro, né? Seja no óculos de alguém que está viajando lá num avião, lá em cima, no céu, passando em cima da cidade, ou ainda em algum satélite que está circundando a Terra naquele momento, né? Então a história do Mathieu, essa história, 3 segundos, é exatamente um fragmento de história que ocorre numa cidade qualquer, em qualquer momento, em qualquer tempo, com qualquer pessoas. Você entende como que é essa relação entre essas pessoas na medida que você vai construindo essas reflexões, como que ele monta a história pelos quadros e pelas formas que as histórias se refletem em outros quadros, em outros elementos, em outras passagens. Rapaz, é um exercício enorme, imaginando o trabalho que deu pensar quadro a quadro, porque isso é um trabalho que você foi pensando quadro a quadro e como cada quadro ia se conectando. Não é o simples, ou entre aspas, o simples organizar uma narrativa gráfica, né, através de quadros. É fazer essa relação entre quadros e entre reflexos que vão aparecer nos quadros, né? Deve ter sido eu não sei exatamente quanto tempo ele levou a fazer essa história. Não tem muito que. Aqui dentro, infelizmente, dentro da HQ, não tem nada falando de como que a história começou, como que foi a ideia, não tem paratextos, não tem nada explicando, tá? Só tem história. Só a história e, no máximo, uma explicação do que são esses 3 segundos aqui no final. 3 segundos é o tempo que a luz percorre 900 quilômetros, é o tempo que uma bala de revólver transpõe 1 quilômetro, é uma respiração, é o tempo de uma lágrima,
uma explosão, um SMS. É o tempo de contar uma história de uma cidade qualquer, onde várias ações ou vários atos ou fatos estão acontecendo ao mesmo tempo. E são registrados quadro a quadro, reflexo por reflexo, nessa HQ. Rapaz, é uma aulinha de fazer quadrinho mudo, porque não tem uma fala, né? Sensacional, sensacional. Recomendo aí, ó. Marc-Antoine Mathieu, 3 segundos, publicado pela Comic Zone. Valeu.